Bom dia. Estou aqui hoje para falar do webinar e do curso relacionado com a Casa 11, que é a Casa de Aquário. E já vai longo este ciclo de apresentações e procurando também aqui não me perder e recentrando aqui um bocadinho nos aspectos essenciais. Ahm, Estamos aqui a tratar de 12 oficinas. Falámos primeiro das oficinas que têm que ver com a identidade e com o eu, que foram as oficinas que tratámos de março de 2022 até junho, aliás, até julho. Foi a oficina 1, o ginásio, a oficina 2, o banco, a oficina 3, a redação, a oficina 4, o jardim de infância, ou o infantário, ou a creche, como preferirem, que tem a ver com essas áreas de atividade, tinham a ver com a questão do eu consigo mesmo, do estudo, digamos assim, a partir dos valores dessas áreas de vida e de atividade também humanas, que é aqui a perspectiva das 12 oficinas. É um programa de coaching, basicamente, coaching, programação neurolinguística a partir do domínio da astrologia e do tarot, e que serve para potenciar um conjunto de regras e técnicas que devemos dominar em cada uma dessas áreas para obter a excelência. Em resumo, é isto. A grelha, ou o metaprograma, parte precisamente do zodíaco. Uh, as oficinas básicas correspondem aos primeiros 4 signos, os signos seguintes são as oficinas da relação, onde tivemos ali o palco, energia de leão, onde tivemos a clínica, energia de virgem, onde tivemos a firma, energia de balança, onde tivemos o terapeuta ou terapia, energia de escorpião. Depois passamos então para as oficinas superiores, onde nós percebemos que o foco diverge aqui já não do eu com o eu e da responsabilidade que eu tenho comigo mesmo e da ética que daí vem, que aparece nas primeiras 4 oficinas básicas. Depois temos a ética do eu com o outro, do parceiro. A ética vimos-la na responsabilidade afetiva para o palco, vimos na responsabilidade laboral para a clínica, ou responsabilidade de serviço, vimos na responsabilidade conjugal ou de parceria para a firma, vimos que tem a ver com a comunicação, e vimos na oficina 8, que é o terapeuta, e que aí será uma responsabilidade íntima ou sexual, parte da intimidade e da intimidade familiar. Estas responsabilidades não eram coletivas, eram as primeiras individuais e as segundas em parceria. Estas terceiras exigem uma mestria superior, no meu entender, porque é o eu com o coletivo. É o melhor. Exigem uma mestria superior também não é correto. Todas elas exigem uma mestria superior. O que eu quero dizer é o desafio aqui é mais complexo, porque eu tenho que pensar eu comigo, eu com o outro e eu com os outros. E é muito interessante ilustrar Aquário com uma pequena história que eu vou contar de uma amiga minha, que eu sinto que tem muito essa energia do Aquário. E ela dizia a propósito de uma situação em que ela quebrou a lei, mas não afetou a coletividade com isso e justifica-se precisamente dessa maneira perante uma figura da autoridade. Isto é interessante eu estar a pegar neste aspecto porque falámos de duas energias já aqui e de duas casas dentro das relacionais, falámos da universidade, energia de Sagitário, e falámos do Parlamento, energia de Capricórnio, casa 9 e casa 10, e que são casas institucionais, embora muito diferentes, uma é expansiva, outra é restritiva. Vimos que as práticas e as formas de trabalhar ali são muito diferentes, porque uma trabalha na expansão e na fé, e a outra trabalha no rigor e na contenção e na separação dos vícios, ou seja, na capacidade de anular os vícios, de não nos deixarmos prender por eles. Isso tem que estar tudo trabalhado para chegarmos aqui. Quando nós chegamos aqui, e aqui quer-se uma criatividade coletiva, e é preciso não esquecer que isto é o oposto do palco. Se nós formos ver em termos de oposição, a casa 11 está oposta à casa 5, que é a casa do palco, do leão, e que tem a ver com a criatividade. Mas aqui é gerir as criatividades e comunicar, porque também é a última casa de comunicação, não é? Vimos a primeira comunicação íntima, que vimos lá ali
em Gêmeos, depois a comunicação em parceria, em balanço, e que é a comunicação do coletivo, da individualidade com as individualidades. E já não é para constituir uma parceria, é para constituir uma sociedade nova, ou um conjunto de realidades novas, a nível de coletividades inteiras. Daí os grémios, as agremiações, os sindicatos, aquilo que é um conjunto de pessoas a lutar por um conjunto de interesses que levam à instituição para lhe dar vida. É o aguadeiro, ele carrega o aquário, ou a bilha d'água, que de alguma forma invade tudo e todos para criar nova vida. Este é o signo, ou é a energia mais fixa das fixas. Porque se nós pensarmos, ela vem a seguir a um cardinal de terra, que é Capricórnio, e ele vai nutrir isso. Ele vai transformar tudo. Urano é transformação absoluta, que é o regente desta energia. Estou-me a perder um bocadinho, mas faço questão também de o fazer, porque acho que já estamos numa fase em que já percebemos que eu estou aqui ao nível da astrologia, independentemente das regras de coaching. Bom, mas voltando um bocadinho àquilo que é o centro da nossa apresentação, a casa do Grêmio ou da associação explica-nos como podemos exercer a nossa individualidade na coletividade, a nossa voz ser ouvida, fazer ouvir a voz. Isto é a democracia. Isto é a igualdade, liberdade e fraternidade que tanto gostamos de defender enquanto pessoas livres e de bons costumes. E pessoas que queremos participar e fazer a diferença. Esta é a nossa casa, é esta a casa, que também está na universidade, no parlamento, no templo e em todas as outras áreas de vida. E ela parte de um princípio básico: somos todos irmãos, iguais, e todos temos que nos respeitar com as nossas diferenças. Aqui não há uma situação de poder. Aqui há abrir o poder. Aqui há partilhar o poder. Mas o poder tem que ser exercido por alguém, sob pena de haver uma desorganização. Mas o poder pode ser exercido em coletivo. Esta é a grande lição, ou aquilo que nos quer trazer esta casa e a próxima. Estas duas últimas casas já estamos a um nível muito elevado de percepção de realidade e da forma como nos ligamos a ela. E muito exigente, porque temos que ter assimilado tudo o que está para trás. Temos que ser senhores de nós próprios, temos que saber estar com os outros, e quando falo com os outros, o eu e o outro, num palco, numa clínica, num local de trabalho qualquer, numa parceria, a nível de uma reunião de chefias, numa empresa, a nível da nossa família, na relação íntima que temos com os nossos filhos e com a nossa mulher, que é sexual até. E depois temos, obviamente, as relações públicas que já vimos através da universidade, quando apresentamos algo à academia, temos que saber vestir aquilo que estamos a apresentar. Quando estamos perante a sociedade a exercer a coisa pública, temos que carregar o peso da instituição e saber as leis do funcionamento do poder e as subtilezas que temos dessas hipocrisias funcionais que temos de saber exercer. Mas aqui estamos a um nível onde isso não faz sentido. Não faz. Quando estamos a um nível da oficina 11, nada disso faz sentido. Não pode fazer. Porquê? Porque aqui é a individualidade de cada um que enriquece a coletividade. Isto é o brainstorming, que depois pode ser levado pelas comissões parlamentares ao Parlamento. Aqui é a base, é a fonte de entrada para as comissões onde se faz a filtragem para finalmente chegar ao Parlamento. É o local dos assessores, por excelência. Tem que saber ser assessor para estar aqui. E ser assessor é ter uma função muito diferente da de político. O político toma as decisões, decide, é responsável por aquilo que faz e assume o que está a fazer, e por isso tem que ter uma ética absolutamente essencial, que é a ética política e social. Aqui vai-se um bocadinho mais longe, chamada ética harmónica. Mas se não se tem ética política, ética diplomática
ética íntima, ética ao nível, portanto, das parcerias conjugal, ética laboral, ética afetiva, ética emocional, ética comunicacional, ética financeira e ética corporal. É impossível. Uma pessoa que não se respeita a nenhum dos outros níveis, nem respeita aos outros, não pode exercer funções como assessor, não tem capacidade para isso. Não é capaz de moderar, nem é capaz de fazer valer a sua individualidade. Ok? E, portanto, trazer e carregar estes interesses a este nível, a todos os níveis, a partir da casa nova, implica uma percepção de que sou eu, o outro e o coletivo. Mas voltando ao exemplo da minha amiga, o que acontece basicamente é que ela é mandada parar, conta esta história e consegue safar-se da coisa porque ela viu a questão coletiva. Ok, há regras, mas estamos a afetar quem? É que não estava ninguém ali naquele dia, àquela hora, ela não tinha dormido bem. Estamos a ver, perante uma regra, as exceções. Ou seja, se nós olharmos de um ponto de vista até da construção do jurídico, e que vou para a oficina nova, muitas vezes aquilo que é a lei, para ela ser justa, tem que ser proporcional. Então essa adequação das exceções, de que um comportamento, ou até quando estamos já numa decisão, perceber estas nuances que têm que ser tidas em conta. Porque não é igual. Não é igual a pessoa deliberadamente fazer uma ação em que fere todos os outros. Obviamente que há consciência. Podia também não haver consciência. Tudo isto conta. Tudo isto conta para nós vermos se existe, ou para graduarmos a responsabilidade civil e logo jurídica. Como advogado que sou, isto é um aspecto absolutamente essencial, a graduação. Ou seja, não é tudo igual, as pessoas não são todas iguais, cá está a tal questão e percepção, sou eu em relação ao outro, eu, o outro e eu depois em relação ao coletivo. Porque esta minha ação com este outro é diferente da minha ação com um outro num outro contexto. A contextualização começa a determinar tudo. E Aquário é muito dominado por uma quebra de contextualizações para criar novas. É a alteração do panorama social. Então, as técnicas que aqui trabalhamos são essencialmente técnicas de um quadro já de transformação geracional que vamos buscar a Bert Hellinger. E essa capacidade transformativa que as constelações familiares e a constelação traz é trazer esse palco, porque a constelação familiar é um palco coletivo, e transformar a sociedade a partir de uma nova constelação familiar, para que isto nos permita ter instrumentos que permitam levar e assessorar o Parlamento por esta via. Há pouco dizia que é a casa dos assessores, mas é muito mais do que isso. É a casa do construtor de novas realidades sociais, harmónicas, que mudem aquilo que é a essência política. E dentro das individualidades. E depois aqui temos a passagem para o coletivo do coletivo, que é perceber que estas individualidades que se afirmam harmonicamente, depois têm também uma dimensão única que é o ser que estudamos na Casa 12. O coletivo, o inconsciente coletivo. Ou seja, aquilo que é a humanidade como um todo. O universo como um todo. E a diluição nessa realidade sem perder a individualidade, que aqui estamos a trabalhar. Portanto, temos primeiro a individualidade como valor primeiro, afirmação da individualidade, e mais do que a identidade, é uma individualidade enquanto criação de uma realidade. Depois, a projeção dessa individualidade, a criação de uma articulação entre a individualidade e a coletividade através de um trabalho interno, e finalmente a responsabilidade harmónica, que daqui resulta, do social, diria aqui, agremiador ou de grêmios. Pronto. Isto são os valores. Primeiro vamos trabalhar a nossa percepção individual dentro deste contexto, de casa 10, do que é o grêmio ou o sindicato. Depois perceber
exatamente os valores, a seguir as histórias, sobretudo do movimento sindical, daquilo que têm sido as transformações dos últimos 200 anos, em que tudo está a mudar, porque estamos a passar precisamente para a idade de Aquário, de afirmação de individualidade. Depois vamos estudar, obviamente, o programa do sindicalista, ou se preferirmos, do agremiador de topo, ou seja, do agremiador de topo. Prefiro falar assim, podemos também falar, obviamente, estamos aqui, é o grêmio, não é? É o guilda, então falamos do associado, ao agremiado, ou do sindicalista de topo, se assim o quisermos chamar, em termos de programa, que aqui depois vamos desenvolver com as técnicas próprias para saber comunicar, porque é disso que se trata aqui essencialmente, a esse nível coletivo para realçar a individualidade no mundo. E é isto este convite que eu vos faço para fevereiro de 2024. E para explicar um bocadinho também o que era este projeto da Casa do Grêmio, da Casa 11, ou se preferirmos, do sindicato, não é? Portanto, e o convite fica feito então.